Boa tarde. Eu volto hoje a conversar com vocês sobre o nuclear, agora por causa de uma ação que nos é solicitada do Japão e que é mais ou menos urgente. Vocês sabem todos que uma das características da propaganda pró-nuclear é a de criar inverdades, mentiras, de dizer coisas que não são verdadeiras e nos enganar com esses dados falsos. É muito típico quando eles minimizam tudo quanto é acidente, o número de vítimas, os resultados efetivos, e sempre dizem que tudo isso é uma coisa resolvida, com o tempo vai, ignorando totalmente a característica fundamental dessa opção tecnológica, que é criar o risco da disseminação de partículas radioativas que nos minam a saúde, a vida de todos nós, se formos por elas contaminados. Dentro desse quadro, está havendo agora uma situação muito particular, muito típica. Os Jogos Olímpicos de 2020. O Japão conseguiu que eles fossem realizados no Japão, coisa que foi muito controvertida. Que tipos de dados foram levados ao Comitê Olímpico Internacional para que ele achasse que podia fazer no Japão os Jogos Olímpicos? O fato concreto é que a decisão foi feita e eles estão em pleno trabalho. O Comitê Olímpico Japonês e o Internacional estão agora já tomando decisões finais, onde fazer determinadas provas, onde fazer a corrida, por exemplo, acaba de ser transferida para uma parte do norte do Japão, a maratona, para evitar a situação de muito calor, que seria muito negativo para a corrida. Mas, exatamente, ao fazer esses cuidados todos, não estão levando em conta uma coisa essencial, que o Japão é o que se poderia dizer hoje uma zona radioativa. O desastre de Fukushima ainda não terminou. As 3 explosões que houve e vários outros tipos de disseminação de partículas radioativas no ambiente foram muito gerais. Então existem zonas no Japão atualmente que ainda não são frequentáveis. Dentro e em torno da usina, evidentemente, há todo o espaço que está interditado definitivamente por muitos e muitos anos. Há espaços nos quais eles, em princípio, retiraram a terra contaminada, coisa muito relativa, mas ficou ainda contaminada, mas que o governo do Japão está exatamente forçando para que os moradores dessas áreas voltem logo para lá. A ideia principal deles é tentar dar ao mundo a impressão de que o acidente terminou, não há nada mais a temer, tudo natural, tudo normal, vamos aos Jogos Olímpicos. Acontece que, inclusive, não só essa contaminação continua a existir, as radiações continuam a existir em muitos pontos. Dentro de Tóquio mesmo, há o que eles chamam de pontos quentes, áreas em que a gente não deve se aproximar, porque essas áreas acabaram se acumulando nelas muitas partículas radioativas, são praticamente interditadas, pequenas zonas, mas é uma zona, de forma geral, perigosa, além do perigo geral que existe, porque o acidente, como se diz, não terminou. Os reatores que fundiram estão lá ainda, fundidos, e ainda produzindo calor e produzindo radioatividade, e tendo que ser refrigerados permanentemente. E, inclusive, tem até um dos reatores que tinha uma piscina lotada de combustível usado, se pôs em piscinas até que baixe a radioatividade deles, eles estavam em piscinas, e se houvesse derretimento das varetas de combustível que estavam nas piscinas, no momento se cogitou do risco, da possibilidade, da necessidade eventual de evacuar nada mais nada menos toda a cidade de Tóquio, o que foi um autêntico desespero. No filme Fukushima, 5 dias depois, que está sendo exibido em vários lugares,
Os interessados, por favor, nos solicitem, porque ele está disponível para os interessados. Mostra bem todas essas limitações, inclusive esse fato. No final do filme é dito de forma muito clara por um especialista, um jornalista especialista na questão, que diz: não, ainda não terminou, tudo pode acontecer. Então, é um risco que também tem os Jogos Olímpicos. Agora mesmo houve lá 2 tufões entraram pela zona adentro e já remexeram muita partilha que estava ali amontoada em determinados lugares. De repente um terremoto pode vir e de repente o Japão se transforma de novo numa zona extremamente perigosa de se estar nela. Acontece que o governo do Japão fez para poder dar a impressão de que tudo acabou em Fukushima foi exatamente conseguir os Jogos Olímpicos lá. Obviamente, os japoneses, que têm um mínimo de consciência disso tudo, imediatamente se organizaram e organizaram uma campanha dentro do Japão de boicote a esses Jogos Olímpicos, que está se pondo em risco uma grande quantidade de atletas que irão para lá, jovens atletas. Você sabe que a radiação, inclusive, atinge mais profundamente os jovens do que os mais velhos, podendo atingir também muitos dos turistas que irão para lá. Vai ter que haver um trabalho muito intenso de identificação de áreas que não são frequentáveis, mas até que ponto as que eles indiquem que são frequentáveis são de fato. Então, uma das propostas que se faz agora, na dificuldade enorme de simplesmente mudar o lugar dos Jogos Olímpicos, como seria na proposta de boicote, que seria a desejável, a ideia é que, pelo menos, o Comitê Olímpico Internacional mande cientistas independentes fazerem uma medição real do que existe de radioatividade, de radiação nas regiões onde se pretende fazer alguns jogos. Por quê? Porque exatamente para mostrar que o problema não existe, o Japão chegou ao cúmulo, o governo japonês, de localizar algumas provas no próprio departamento de Fukushima, onde houve o acidente. O departamento em que está existindo ainda a central nuclear fundida lá. São as provas de beisebol e as provas de softball, que eles sabem que não tem muita repercussão na Europa, não são muito seguidos na Europa, que é exatamente de onde está vindo mais reação contra os Jogos Olímpicos lá. Então essas 2 provas são lá. Então, por exemplo, o que está se pedindo é que o Comitê Olímpico mande verificar qual é a taxa de radiação em volta do estádio de Azuma, de Fukushima, que é onde se pretende fazer essas provas. Simplesmente em volta, porque as pessoas vão chegar por ali e vão ver o que está aquilo de radiação. Então a ideia é essa: de um lado o Japão querendo, o governo japonês querendo minimizar, porque está querendo salvar a indústria japonesa do nuclear. A imagem de Fukushima foi uma imagem muito destruidora. E, de outro lado, aqueles que pensam um pouco com mais seriedade no que pode acontecer às pessoas que vão para lá e que estão fazendo campanhas. Atualmente acaba de sair uma campanha da França, exatamente que eu citava, onde tem mais reação, em que 30 personalidades francesas escreveram uma carta ao presidente do Comitê Olímpico pedindo que se façam essas verificações do nível de radiação. Além dessas 30 personalidades, umas 20 organizações assumiram também a assinatura. E eles estão nos pedindo que nós assinemos também essa carta. Eu vou colocar aqui embaixo o link para chegar até ela e a quem enviar nossas assinaturas. E eles lançaram também uma petição via change.org para que nós digamos que não queremos esses jogos sem verificação profunda do nível de radioatividade que vai atingir as pessoas que venham ao Japão para os jogos. Eu ponho essas 2 informações debaixo aqui de site e espero que vocês
o mais depressa possível comecem a atuar. E aqueles que conhecem atletas brasileiros que vão para lá, por favor, entre em contato com eles. Perguntem se eles estão sabendo dessas limitações do Japão. A campanha que está sendo lançada tem um título muito significativo. Ela diz: Jogos Olímpicos 2020, Japão, atenção, zona radioativa. Ou seja, a radiação não é uma coisa que se possa viver como se ela não existisse. No Japão, o governo está pretendendo que voltem para zonas menos contaminadas, muitos habitantes, mas é uma forçada de barra. Isso vai fazer mal para as pessoas que voltarem. Não se pode brincar com isso. Com alimento, que peixe vai se comer, que outro alimento, onde vai se comprar, onde passear. O pessoal vai fazer turismo. Só espera que o governo do Japão tome as providências, porque todo mundo seja bem informado. Mas na medida em que os pró-nucleares gostam de mentir, nada é seguro. Então, pelo menos quem conheça atletas brasileiros, que fale com eles. Informem-se bem antes de ir para o Japão. Obviamente, seria desistir de ir para o Japão, seria uma decisão muito dura, mas, pelo menos, se tome as precauções necessárias para não serem vitimados. Por isso que é uma verdadeira atitude irresponsável do governo japonês de fazer os Jogos Olímpicos no seu país. Eu fico por aqui e conto com a ação de vocês todos.